Olá pessoal, e bem-vindos de volta ao nosso canal Curiosidades Desvendadas. Hoje estamos prestes a mergulhar em uma jornada emocionante através da história da humanidade, explorando as 101 invenções que moldaram o mundo em que vivemos. Preparem-se para uma experiência incrível, pois vocês não vão querer perder nenhum detalhe. Desde as criações mais simples e antigas até as inovações tecnológicas revolucionárias, cada uma dessas invenções desempenhou um papel crucial na evolução da sociedade. É um verdadeiro tesouro de conhecimento que estamos prestes a compartilhar com vocês. Mas aqui está o segredo. Este vídeo será dividido em duas partes empolgantes. Para garantir que vocês não percam nada, certifiquem-se de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, vamos explorar o passado e o presente das invenções que moldaram o mundo. Nossa lista será apresentada de forma regressiva, da 100ª até a número 1. Lembrem-se, essas invenções não estão necessariamente listadas em ordem de importância, mas todas desempenharam um papel crucial no desenvolvimento da sociedade humana. Então, sem mais delongas, vamos começar essa emocionante jornada. Não se esqueçam de se inscrever, dar um like e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam desfrutar deste conteúdo incrível. Vamos lá! A Internet das Coisas, IoT, é uma inovação tecnológica que possibilita a conexão de dispositivos e objetos à internet para coletar, compartilhar e utilizar dados de forma automatizada. Embora os conceitos de IoT tenham raízes nas décadas anteriores, a ideia ganhou destaque no início do século XXI, à medida que a conectividade e a tecnologia avançavam. A IoT transformou a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Hoje, dispositivos como termostatos, veículos, eletrodomésticos e até mesmo roupas estão interligados, permitindo o monitoramento e o controle remoto. Essa inovação encontrou aplicações em diversas áreas, desde casas inteligentes e cidades conectadas até a indústria e a saúde. A IoT está moldando o futuro da tecnologia e da automação, criando oportunidades para maior eficiência e conveniência em nosso dia a dia. A invenção da espaçonave marcou o advento da exploração espacial. A União Soviética foi pioneira com o lançamento do Sputnik 1, o primeiro satélite artificial, em 1957. Em 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro humano no espaço a bordo da espaçonave Vostok 1. Os Estados Unidos, com o programa Apollo, alcançaram outro marco histórico em 1969, quando Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram na Lua. Desde então, várias nações desenvolveram espaçonaves para missões tripuladas e não tripuladas, explorando planetas, luas e além. A invenção da espaçonave permitiu a pesquisa espacial, a observação da Terra, a comunicação via satélite e a busca por vida extraterrestre. Ela representa um feito notável da engenharia e da exploração humana, expandindo nossa compreensão do universo e abrindo caminho para futuras descobertas no espaço. A invenção do microchip, também conhecido como circuito integrado, é atribuída a Jack Kilby e Robert Noyce, que desenvolveram de forma independente tecnologias semelhantes no final da década de 1950. O microchip é um pequeno dispositivo de silício que contém circuitos eletrônicos integrados, como transistores e resistores, em uma única peça. Essa inovação permitiu a miniaturização e a eficiência dos componentes eletrônicos. Os microchips são a base da eletrônica moderna e desempenham um papel crucial em computadores, smartphones, dispositivos médicos, automóveis e praticamente todos os aspectos da tecnologia atual. Eles possibilitaram a revolução digital e a criação de dispositivos cada vez mais poderosos e compactos. A invenção do microchip é um dos avanços mais significativos da era moderna, moldando profundamente a nossa sociedade e a tecnologia que usamos diariamente. A invenção do avião comercial revolucionou o transporte aéreo e a conectividade global. Os irmãos Wright, Orville e Wilbur Wright são amplamente reconhecidos como pioneiros na aviação, realizando o primeiro voo controlado em 1903. No entanto,
O avião comercial moderno foi desenvolvido ao longo do século XX, com destaque para a Boeing e a Airbus como fabricantes líderes. A partir da década de 1950, os aviões comerciais a jato, como o Boeing 707 e o Douglas DC-8, tornaram o transporte aéreo mais acessível e eficiente. Isso permitiu a expansão das viagens aéreas em escala global, encurtando distâncias e promovendo a interconexão de culturas e economias. A invenção do avião comercial revolucionou o turismo, o comércio internacional e o transporte de passageiros, desempenhando um papel vital na globalização e na mobilidade humana. A descoberta da insulina é atribuída a Frederick Banting e Charles Best, dois cientistas canadenses, em 1921. Eles desenvolveram um método para isolar e purificar a insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que regula os níveis de glicose no sangue. Essa inovação foi um avanço vital no tratamento da diabetes, uma condição caracterizada pela falta de insulina ou pela incapacidade do corpo de usá-la eficazmente. A disponibilidade da insulina transformou a vida de milhões de pessoas com diabetes, permitindo-lhes controlar sua condição e levar vidas mais saudáveis. A descoberta da insulina é considerada um dos marcos mais significativos na história da medicina, salvando inúmeras vidas e proporcionando um tratamento eficaz para uma condição médica amplamente disseminada em todo o mundo. A invenção da escada de incêndio é atribuída a Daniel Mazeres, um matemático britânico, que patenteou o modelo em 1784. No entanto, o design moderno de escadas de incêndio e sua popularização ocorreram ao longo do século XIX e início do século XX, com contribuições de outros inventores. As escadas de incêndio desempenham um papel crucial na segurança contra incêndios, proporcionando uma rota de fuga segura em edifícios. Elas são projetadas para serem facilmente acessíveis e resistentes ao fogo, permitindo que as pessoas evacuem rapidamente em situações de emergência. A invenção das escadas de incêndio tornou os edifícios mais seguros e é uma parte essencial dos códigos de construção em todo o mundo, garantindo a proteção de vidas e propriedades em casos de incêndio. A invenção do raio-x é creditada a Wilhelm Conrad Röntgen, um físico alemão, que fez a descoberta acidental em 1895. Röntgen notou que quando feixes de elétrons atingiam um alvo metálico, um tipo de radiação invisível e penetrante era produzido, mais tarde chamado de raio-x. Ele realizou a primeira imagem de raio-x da mão de sua esposa, revelando ossos e anéis de metal. Essa inovação revolucionou a medicina e a ciência ao permitir a visualização do interior do corpo humano sem cirurgia. A radiografia tornou-se uma ferramenta essencial para diagnósticos médicos, tratamento de fraturas e pesquisa científica. Além disso, os raios-x são usados em diversas aplicações, como segurança aeroportuária e inspeção industrial. A invenção do raio-x transformou a forma como entendemos e cuidamos da saúde e desempenhou um papel crucial na ciência e na indústria. A invenção do refrigerante engarrafado é atribuída a Joseph Priestley, um cientista britânico, que em 1767 descobriu uma maneira de carbonatar a água, criando uma bebida efervescente. No entanto, a verdadeira popularização dos refrigerantes ocorreu no final do século XIX, quando John Stitt Pemberton, um farmacêutico americano, desenvolveu a primeira versão da Coca-Cola em 1886. Com o passar do tempo, outras marcas e sabores surgiram, transformando os refrigerantes em uma indústria em crescimento. A invenção do refrigerante engarrafado revolucionou a indústria de bebidas e a cultura de consumo, tornando-se uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo. Seu sabor doce e borbulhante conquistou um público global, e a disponibilidade em garrafas tornou-o facilmente acessível e portátil. O refrigerante engarrafado é um ícone da cultura de consumo e da indústria de alimentos e bebidas. A invenção da rede elétrica é um marco fundamental na história da eletrificação e do progresso industrial. No final do século XIX, Thomas Edison e Nikola Tesla desempenharam papéis significativos no desenvolvimento da rede elétrica.
Edison é conhecido por seu sistema de distribuição de corrente contínua, CC, enquanto Tesla defendeu a corrente alternada, CA, que se mostrou mais eficiente em longas distâncias. A implantação da rede elétrica permitiu a iluminação elétrica em residências, empresas e ruas, substituindo as lâmpadas a gás e lanternas. Além disso, possibilitou o funcionamento de máquinas e equipamentos elétricos, catalisando a revolução industrial e melhorando a qualidade de vida das pessoas. A invenção da rede elétrica é um avanço que moldou a sociedade moderna, viabilizando o uso generalizado da eletricidade e impactando a maneira como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos. A invenção da ressonância magnética, RM, revolucionou a medicina e a pesquisa científica. A técnica da RM foi desenvolvida por Paul Lauterbur e Peter Mansfield na década de 1970 e lhes rendeu o Prêmio Nobel de Medicina em 2003. A RM é um método não invasivo que utiliza campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens detalhadas do interior do corpo humano. Essa inovação permitiu diagnósticos mais precisos e menos invasivos em áreas como neurologia, oncologia e ortopedia. Além disso, a RM desempenha um papel crucial na pesquisa médica, possibilitando estudos avançados sobre a estrutura e função do corpo humano. A invenção da ressonância magnética representa um avanço notável na medicina e na ciência, fornecendo informações valiosas para diagnóstico e pesquisa médica. A invenção do código de barras revolucionou a gestão de estoque e a automação de processos comerciais. O conceito surgiu na década de 1940, mas a forma moderna do código de barras foi desenvolvida por Norman Woodland e Bernard Silver em 1952. Eles criaram um sistema de identificação de produtos por meio de linhas paralelas e larguras variáveis. O código de barras é uma série de números codificados em um formato visual que pode ser lido por scanners. Esse sistema simplificou o rastreamento de produtos e agilizou o processo de compra e venda. Desde então, tornou-se uma parte essencial do comércio global, sendo utilizado em supermercados, indústrias, logística e saúde, melhorando a eficiência e a precisão das operações comerciais. A invenção do código de barras é uma contribuição significativa para a gestão de inventário e a logística moderna. A invenção do trator marcou uma transformação fundamental na agricultura e na indústria. O primeiro trator a vapor foi desenvolvido por Richard Trevithick em 1812, mas os tratores modernos a gasolina ou diesel foram aprimorados no início do século XX, com destaque para o trabalho de inventores como John Froelich e Charles Hart Parr. Os tratores revolucionaram a agricultura, tornando-a mais eficiente e produtiva. Eles substituíram o trabalho manual de animais de tração, como cavalos e bois, possibilitando a mecanização das tarefas agrícolas, como arar, plantar e colher. Essa inovação permitiu que os agricultores aumentassem a produção de alimentos e impulsionou a Revolução Verde. Além da agricultura, os tratores também encontraram uso em construção, mineração e indústrias, desempenhando um papel vital no desenvolvimento econômico e na transformação das áreas rurais. A invenção do trator é um marco no avanço da tecnologia e no aumento da produtividade agrícola em todo o mundo. O arame farpado é uma invenção que revolucionou a indústria agropecuária e a segurança de propriedades rurais. Foi patenteado por Joseph Glidden em 1874, embora outros tenham contribuído para seu desenvolvimento. O arame farpado é composto por um fio de metal, com lâminas afiadas e espaçadas, projetadas para impedir a passagem de animais e pessoas. Essa inovação teve um impacto significativo na agricultura, permitindo a criação de cercas mais eficazes a um custo acessível. Além disso, o arame farpado desempenhou um papel importante na colonização do oeste americano, onde a demarcação de terras era essencial. Sua utilidade se estendeu além da agricultura, sendo também usado em aplicações de segurança e militar. O arame farpado é um exemplo notável de como uma inovação simples pode ter um impacto substancial na sociedade. A invenção do raio laser
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, é creditada a Theodore Maiman, um cientista norte-americano, que construiu o primeiro laser funcional em 1960. O laser é uma fonte de luz altamente concentrada e coerente, criada por estimulação de emissão de fótons em átomos excitados. Essa tecnologia revolucionou diversas áreas, desde a medicina, com procedimentos cirúrgicos de alta precisão, até a comunicação, com a fibra óptica transmitindo dados em alta velocidade. Também é fundamental em aplicações como leitura de códigos de barras, cortes precisos em indústrias e pesquisa científica avançada. O raio laser representa um avanço significativo no campo da óptica e tem uma ampla gama de aplicações práticas, tornando-se uma das invenções mais impactantes do século XX. A invenção do robô é um marco na automação e na indústria. Embora a ideia de autômatos mecânicos tenha raízes históricas, o termo robô foi cunhado pelo autor tcheco Karel Čapek em sua peça Hur, em 1920. No entanto, o desenvolvimento prático de robôs começou no século XX, com contribuições notáveis de inventores como George Devol e Joseph Engelberger, que criaram o primeiro braço robótico industrial em 1954. Robôs são máquinas programáveis que realizam tarefas automaticamente. Desde então, os robôs têm desempenhado um papel vital na indústria, melhorando a eficiência e a precisão da fabricação. Além disso, eles também encontraram aplicações em medicina, exploração espacial e muitos outros campos. A invenção do robô revolucionou a forma como lidamos com tarefas e processos, tornando a automação uma parte essencial de nossa sociedade. O carro elétrico é uma inovação que tem suas raízes no século XIX. O pioneirismo em veículos elétricos é atribuído a inventores como Thomas Davenport e Robert Anderson, que criaram modelos rudimentares movidos a baterias. No entanto, o desenvolvimento moderno dos carros elétricos ganhou impulso significativo no final do século XX e início do século XXI, com avanços tecnológicos e preocupações crescentes com o meio ambiente. Empresas como a Tesla, fundada por Elon Musk, desempenharam um papel crucial ao produzir carros elétricos de alto desempenho e popularizar essa tecnologia. Os carros elétricos oferecem uma alternativa mais limpa e eficiente para os veículos movidos a combustíveis fósseis, reduzindo as emissões de poluentes e mitigando os impactos ambientais. A invenção do carro elétrico representa um avanço importante na mobilidade sustentável e está moldando o futuro do transporte automobilístico. A fibra de carbono é um material compósito de alta resistência e leveza que revolucionou várias indústrias. Sua invenção remonta ao século XIX, mas seu uso generalizado começou na década de 1950. Dr. Roger Bacon, um cientista britânico, desempenhou um papel importante no desenvolvimento da fibra de carbono moderna. O processo envolve a criação de filamentos de carbono a partir de polímeros orgânicos, que são aquecidos em condições especiais para obter um material excepcionalmente forte e rígido. A fibra de carbono é conhecida por sua relação impressionante entre peso e resistência, tornando-a essencial em indústrias como aeroespacial, automobilística, esportiva e de construção. Sua versatilidade e durabilidade a tornaram um material preferido em aplicações que exigem alto desempenho e leveza. A invenção da fibra de carbono revolucionou o design e a engenharia, possibilitando a criação de produtos mais eficientes e duráveis. A invenção do microscópio eletrônico foi um marco na ciência e na observação do mundo microscópico. Desenvolvido na década de 1930, o microscópio eletrônico utiliza feixes de elétrons em vez de luz para ampliar imagens. Isso permite uma resolução muito maior do que os microscópios ópticos tradicionais. Ernst Ruska, um físico alemão, é frequentemente creditado por seus avanços nessa tecnologia. O microscópio eletrônico permitiu a AOS cientistas estudar detalhes minúsculos de células, vírus, materiais e estruturas cristalinas com uma precisão incomparável. Essa inovação desempenhou um papel fundamental no avanço da biologia, química, física e várias outras disciplinas científicas.
A capacidade de visualizar o mundo invisível ao olho nu revolucionou a pesquisa científica e expandiu nosso entendimento da natureza em escala microscópica. A invenção do pneu marcou um avanço significativo no mundo dos transportes. O pneu é uma peça de borracha que se encaixa nas rodas de veículos para proporcionar tração, amortecimento e redução do atrito. Sua origem remonta ao século XIX, quando John Boyd Dunlop, um veterinário escocês, criou o primeiro pneu inflável em 1888. A ideia surgiu quando ele buscava uma solução para tornar mais suave o passeio de seu filho em um triciclo. O pneu inflável melhorou o conforto e o desempenho dos veículos, transformando a indústria de automóveis e bicicletas. Hoje, os pneus desempenham um papel essencial na mobilidade, tornando os deslocamentos mais eficientes e confortáveis. Essa inovação impactou profundamente a maneira como nos locomovemos e se tornou um componente indispensável na indústria automotiva. O trem-bala, ou Shinkansen, é uma das inovações mais significativas no transporte ferroviário. Foi inventado no Japão e entrou em operação em 1964 com a Tokyo Olympics. Desenvolvido pela Japan Railways Group, esse trem de alta velocidade revolucionou as viagens ferroviárias, oferecendo velocidades muito superiores às dos trens convencionais. O Shinkansen é conhecido por sua eficiência e segurança. Seu design aerodinâmico, trilhos de alta qualidade e sistemas de controle sofisticados permitem que atinja velocidades de até 320 km por hora, proporcionando viagens rápidas e confortáveis. Além disso, os trens-bala contribuíram significativamente para a redução do tráfego aéreo e rodoviário, bem como para a diminuição das emissões de carbono. Essa inovação demonstra como o trem-bala desempenhou um papel fundamental na transformação do transporte ferroviário, tornando-se um símbolo de engenharia avançada e eficiência no Japão e em todo o mundo. O monitor de computador é uma inovação tecnológica fundamental que revolucionou nossa interação com computadores. Sua história remonta ao início do século XX, com os monitores CRT, tubo de raios catódicos, embora fossem volumosos e consumissem muita energia. Com o avanço da eletrônica, surgiram os monitores de tela plana, como LCDs e LEDs, mais finos, econômicos e leves. A popularização dos computadores pessoais, nas décadas de 1980 a 1990, impulsionou a demanda por monitores acessíveis e de melhor qualidade. Hoje, são essenciais para trabalho e entretenimento, continuando a evoluir com resoluções mais altas, taxas de atualização rápidas e tecnologias avançadas. A invenção do monitor transformou nossa maneira de consumir informações e mídia digital, desempenhando um papel crucial na revolução tecnológica. A invenção do capacete é um avanço crucial na proteção da cabeça e na segurança pessoal. Embora os capacetes tenham evoluído ao longo da história, a ideia fundamental de proteger a cabeça contra impactos e lesões remonta a civilizações antigas que usavam materiais como couro e metal. No entanto, a forma moderna do capacete, como a conhecemos hoje, começou a ganhar forma no final do século XIX, quando surgiu o interesse pela segurança dos trabalhadores em ambientes industriais perigosos. O desenvolvimento de capacetes de segurança para mineiros e trabalhadores da construção civil representou um grande passo. Hoje, os capacetes são amplamente utilizados em uma variedade de atividades, desde esportes até militares e motociclismo. Eles desempenham um papel vital na prevenção de lesões graves na cabeça, em acidentes e eventos de impacto. A invenção do capacete é um exemplo notável de como a preocupação com a segurança pessoal levou a inovações que salvam vidas e protegem a saúde dos indivíduos. A invenção da sirene é um avanço notável com um papel crucial em comunicações de emergência e sistemas de alerta. Sirenes emitem sons altos e contínuos para alertar sobre perigos iminentes, como incêndios, inundações ou situações de emergência. Sua história remonta à antiguidade, com os gregos usando tubos de sopro acústico. No final do século XVIII, o inventor francês Charles Cagniard de Latour
aprimorou a sirene moderna. Elas são agora parte integrante de sistemas de alerta global, usadas em veículos de emergência, fábricas, navios e instalações industriais, desempenhando um papel fundamental na segurança pública e na proteção de vidas e propriedades. A invenção da sirene ilustra como a engenhosidade humana cria dispositivos simples, mas altamente eficazes, para manter as comunidades seguras e informadas. A invenção da bateria foi um marco crucial na história da eletricidade e da tecnologia. Embora as origens da bateria remontem a cerca de 2000 anos atrás, com a jarra de Bagdá, criada pela civilização de Parthian, o desenvolvimento moderno ocorreu no final do século XVIII, quando Alessandro Volta criou a primeira bateria, a pilha voltaica. Essa inovação teve um impacto profundo em várias áreas, da eletrônica à medicina, fornecendo uma fonte portátil de energia elétrica para dispositivos como lanternas, rádios, celulares e laptops. Além disso, as baterias são essenciais para veículos elétricos e armazenamento de energia renovável. A invenção da bateria ilustra como a tecnologia transformou nossa relação com a eletricidade, impactando nossa vida cotidiana e a sociedade como um todo. A invenção da hélice foi um avanço notável na engenharia naval e na aviação, desempenhando um papel crucial na propulsão de barcos e aeronaves. A ideia da hélice como dispositivo de propulsão começou a ser explorada no final do século XVIII. No entanto, foi o inventor francês Charles Rivas que patenteou a primeira hélice de uso prático em 1827. A hélice revolucionou a navegação marítima, substituindo as ineficientes rodas de pás usadas anteriormente. Sua eficiência no deslocamento da água permitiu que os navios se tornassem mais rápidos e econômicos. Posteriormente, a hélice também foi incorporada à aviação, impulsionando aeronaves de forma mais eficaz do que as hélices convencionais de madeira. Hoje, a hélice é amplamente utilizada em barcos, navios e aeronaves, desempenhando um papel vital na mobilidade e no transporte em todo o mundo. A invenção da hélice ilustra como a engenhosidade humana pode transformar os meios de locomoção, tornando-os mais eficientes e acessíveis. A invenção da motocicleta foi um avanço notável na mobilidade e na história do transporte. No final do século XIX, pioneiros como Gottlieb Daimler começaram a explorar a ideia de criar um veículo de duas rodas com motor. A primeira motocicleta, criada por Daimler em 1885 com um motor a gasolina, abriu caminho para modelos avançados, como Indian Motorcycle e Harley Davidson. A motocicleta se tornou um ícone de liberdade, aventura e um meio de transporte ágil. Ela desempenhou papéis importantes no transporte militar, esportes e cultura popular, influenciando a música, o cinema e a moda. Hoje, continua sendo um símbolo de estilo de vida apreciado por entusiastas em todo o mundo, demonstrando como a engenhosidade humana molda o transporte e a cultura de maneiras significativas. A invenção da máquina de escrever no século XIX representou um marco na história da escrita e da comunicação escrita. Christopher Sholes patenteou a máquina de escrever moderna em 1868, atendendo à necessidade de uma forma mais eficiente e legível de registrar informações. Ela possibilitou a produção de documentos impressos mais claros do que a escrita à mão, tornando-se essencial para escritórios, jornalistas e escritores. Embora tenha sido substituída por computadores, a máquina de escrever desempenhou um papel fundamental na disseminação da literatura e da comunicação escrita de maneira eficaz. Sua invenção destaca como a tecnologia transforma nossa interação com a palavra escrita. A invenção do gravador de vídeo representou um marco na evolução da tecnologia de gravação de imagens em movimento. Nas décadas de 1900 a 1960, a busca por uma maneira de registrar vídeos de forma prática e acessível levou a avanços significativos. No entanto, foi em meados dos anos 1970 que o videocassete se tornou amplamente disponível, com o formato VHS.
e revolucionou a forma como as pessoas capturam e compartilham momentos em vídeo. Os gravadores de vídeo permitiram que as pessoas registrassem eventos pessoais, filmassem programas de TV e assistissem a vídeos em suas próprias casas. Isso teve um impacto profundo na indústria do entretenimento e na forma como consumimos conteúdo visual. Com a evolução da tecnologia, os gravadores de vídeo deram origem a dispositivos mais modernos, como os gravadores de DVD e, mais recentemente, os dispositivos de gravação digital. A invenção do gravador de vídeo é um exemplo notável de como a tecnologia transformou a maneira como interagimos com a mídia visual. A invenção da câmera de vídeo revolucionou a forma como capturamos momentos em movimento. Desenvolvida nas décadas de 1950 e 60, as primeiras câmeras portáteis e gravadores de vídeo marcaram o início desse avanço. O surgimento do formato VHS nos anos 1970 tornou as câmeras de vídeo acessíveis ao público em geral. Elas se tornaram essenciais no jornalismo, documentação científica e produção cinematográfica, democratizando a criação de conteúdo audiovisual. Hoje, com tecnologias avançadas, as câmeras de vídeo desempenham um papel fundamental na cultura contemporânea, registrando nossa jornada visual e documentando momentos históricos. A invenção da câmera de vídeo ilustra como a tecnologia transformou a forma de perceber e registrar o mundo em movimento. A invenção da máquina de costura no século XIX revolucionou a indústria têxtil e a vida das pessoas. Antes disso, a costura manual era demorada e limitada, tornando a produção de roupas e tecidos um processo trabalhoso. A máquina Singer, patenteada por Isaac Merritt Singer em 1851, acelerou a produção de roupas, tornando-a acessível e permitindo costuras eficazes em casa. Hoje, a máquina de costura é essencial na confecção de roupas, desempenhando um papel vital na moda e na indústria criativa. A invenção ilustra como a tecnologia transforma a produção, tornando uma arte acessível a todos e moldando nossa forma de vestir e viver. A invenção do controle de tração representou um avanço importante na segurança automotiva. Desenvolvido a partir da década de 1970, o sistema visa detectar a possível perda de tração das rodas devido à aceleração excessiva ou condições desafiadoras da estrada. Quando a perda de tração é identificada, o sistema age automaticamente, ajustando a potência do motor ou aplicando o freio em uma ou mais rodas para evitar derrapagens e manter o controle do veículo. Esse avanço tornou os veículos mais seguros, especialmente em condições adversas, como chuva, neve e gelo, e é agora uma característica crucial em carros de alto desempenho. Atualmente, amplamente adotado na indústria automobilística, contribui para a redução de acidentes e promove estradas mais seguras. A invenção do controle de tração ilustra o papel vital da tecnologia na proteção de motoristas e passageiros, aprimorando a segurança e a experiência de direção. A descoberta da anestesia representou um marco na história da medicina, revolucionando a cirurgia ao aliviar a dor do paciente. Antes desse avanço, os procedimentos cirúrgicos eram dolorosos e perigosos. Em 1846, William T.G. Morton realizou a primeira cirurgia sob anestesia geral, usando o éter como agente anestésico, seguido, em 1847, por James Young Simpson, que introduziu o clorofórmio como uma alternativa eficaz. Essas inovações permitiram cirurgias complexas, melhoraram o conforto do paciente, reduziram complicações cirúrgicas e aumentaram as taxas de sobrevivência. Hoje, a anestesia é uma disciplina essencial na medicina moderna, viabilizando procedimentos que salvam vidas e melhoram a qualidade de vida, destacando o impacto da ciência e medicina na redução do sofrimento humano e no avanço da saúde. A bicicleta, uma invenção revolucionária, tem uma história que remonta ao início do século XIX. Carl von Drais, em 1817, criou a primeira versão primitiva, conhecida como a máquina de correr, inaugurando a era da bicicleta moderna.
A evolução continuou com melhorias como pedais e correntes de transmissão. A bicicleta de segurança do final do século XIX, com pneus pneumáticos e corrente de transmissão na roda traseira, ganhou popularidade. A bicicleta não apenas revolucionou a mobilidade urbana, proporcionando um transporte econômico e ecológico, mas também promoveu a saúde e o lazer, simbolizando liberdade e aventura. Atualmente, é usada em todo o mundo para deslocamentos diários, turismo, competições e lazer, destacando seu impacto duradouro na sociedade. A invenção da bicicleta é um exemplo notável de como a criatividade humana pode fornecer uma solução simples e transformadora para desafios de mobilidade, ao mesmo tempo que promove um estilo de vida mais ativo e sustentável. A invenção do barco a vapor, aperfeiçoada pelo engenheiro escocês James Watt no final do século XVIII, desempenhou um papel crucial no início da Revolução Industrial. Em 1807, o Clermont, de Robert Fulton, se tornou o primeiro barco a vapor comercialmente bem-sucedido, navegando pelo rio Hudson nos Estados Unidos. Essa inovação revolucionou o transporte marítimo ao torná-lo menos dependente dos ventos e correntes, possibilitando viagens mais rápidas e previsíveis. Além disso, abriu novas rotas comerciais, impulsionou o crescimento econômico e encurtou distâncias entre continentes. O barco a vapor desempenhou um papel fundamental na exploração do interior de continentes e na colonização de territórios remotos, marcando o início da era industrial e da conectividade global. Embora tenha sido substituído por motores mais modernos, sua importância histórica perdura. A invenção do forno de micro-ondas revolucionou a culinária doméstica ao proporcionar uma forma rápida e eficaz de aquecer, cozinhar e descongelar alimentos. Desenvolvido a partir das pesquisas em radares durante a Segunda Guerra Mundial, o primeiro forno de micro-ondas comercial, conhecido como Radarand, surgiu em 1947, mas seu tamanho e custo inicial limitaram sua disseminação. Ao longo das décadas, melhorias substanciais em tamanho, eficiência e custo tornaram os fornos de micro-ondas onipresentes nas cozinhas de todo o mundo. Utilizando micro-ondas para aquecer alimentos, esses aparelhos simplificaram a culinária caseira, economizando tempo e esforço na preparação de refeições. A inovação do forno de micro-ondas é um exemplo de como a pesquisa científica e tecnológica pode aprimorar a vida cotidiana, tornando a culinária mais eficiente e acessível para pessoas globalmente. A invenção do motor de combustão interna representou uma mudança significativa na mobilidade e na indústria automotiva. Desenvolvido ao longo do século XIX por mentes criativas como Etienne Lenoir e Nicolaus Otto, esse motor revolucionário permitiu uma locomoção mais eficiente e econômica, transformando fundamentalmente a maneira como as pessoas se deslocam. Nicolaus Otto, em 1876, é frequentemente reconhecido como o inventor do primeiro motor de 4 tempos, servindo como base para motores a gasolina usados em automóveis. Essa inovação impulsionou a revolução automobilística no início do século XX, tornando os veículos mais acessíveis e populares. Atualmente, o motor de combustão interna é amplamente utilizado em automóveis, caminhões e máquinas, desempenhando um papel central na sociedade moderna. A invenção desse motor destaca como a criatividade humana e o avanço tecnológico podem transformar a mobilidade e moldar profundamente o mundo em que vivemos. A invenção do rayon, um dos primeiros tecidos sintéticos, foi um marco na indústria têxtil e na moda. Desenvolvido no final do século XIX por inventores como Sir Joseph Swan e Hilaire de Chardonnay, o rayon é feito a partir da celulose da madeira e possui uma semelhança notável com a seda, proporcionando conforto e versatilidade. Inicialmente comercializado como seda artificial, o rayon rapidamente ganhou popularidade, sendo utilizado na produção de diversos tecidos, de roupas a lençóis e até mesmo pneus. Atualmente, o rayon desfruta de aplicações têxteis e industriais variadas. Sua invenção impulsionou o desenvolvimento de fibras sintéticas, contribuindo para a expansão da indústria têxtil e a diversificação das opções de vestuário em todo o mundo.
Esse avanço ilustra como a pesquisa e inovação podem resultar no desenvolvimento de novos materiais, impactando positivamente setores que vão da moda à indústria. A invenção da máquina fotográfica revolucionou a história da imagem e da comunicação visual. A jornada começou com a câmera obscura, no século XVIII, mas a verdadeira invenção da fotografia ocorreu no século XIX, quando Joseph Nicéphore Niepce capturou a primeira fotografia permanente em 1826. Pioneiros como Louis Daguerre aprimoraram essa tecnologia. Com o tempo, as máquinas fotográficas se tornaram acessíveis e fáceis de usar. Em 1888, a Kodak lançou a primeira câmera amadora acessível, popularizando a fotografia. Essa inovação revolucionou a documentação histórica, a preservação de memórias e a comunicação visual, tornando a fotografia uma linguagem global que transcende barreiras culturais e linguísticas, desempenhando um papel crucial na comunicação e na arte visual. Hoje, ela permite à humanidade contar sua história de maneira única e vívida, capturando momentos e experiências visuais de forma inigualável. A invenção do sismógrafo foi um marco na sismologia e geologia, proporcionando uma compreensão mais profunda dos terremotos e da crosta terrestre. Embora o primeiro sismógrafo conhecido tenha sido criado por Zhang Heng na China em 132 d.C., a versão moderna foi desenvolvida por John Milne em 1880. O sismógrafo é um dispositivo que registra ondas sísmicas produzidas por terremotos e atividades geológicas. Consiste em um sensor de movimento conectado a uma base estável. Quando um terremoto ocorre, a base permanece fixa enquanto o sensor registra o movimento da Terra. Os dados coletados são fundamentais para monitorar a atividade sísmica, prever terremotos e compreender a estrutura interna do planeta. A invenção do sismógrafo ilustra como a ciência e a tecnologia proporcionam insights valiosos sobre a dinâmica da Terra, contribuindo para a segurança pública e o avanço do conhecimento em geologia e sismologia. A invenção do refrigerador, ou geladeira, revolucionou a preservação de alimentos. Antes disso, métodos como salga e frio do inverno eram usados, mas a ideia de um aparelho que mantivesse alimentos resfriados ganhou força no século XIX. Jacob Perkins criou um modelo inicial em 1834, porém era caro e ineficaz. No final do século XIX e início do século XX, refrigeradores elétricos práticos e acessíveis se tornaram disponíveis. Empresas como General Electric e Frigidaire popularizaram os refrigeradores domésticos. Essa inovação revolucionou a alimentação e a saúde pública, permitindo o armazenamento seguro de alimentos perecíveis. Hoje, a geladeira é um eletrodoméstico essencial em lares, facilitando o acesso a alimentos variados e saudáveis, reduzindo o desperdício alimentar e melhorando nossa qualidade de vida. A invenção da caneta esferográfica, como a Bic, representou uma revolução na história da escrita e na tecnologia de canetas. Desenvolvida no século XX como uma alternativa às canetas tinteiro e penas, a caneta esferográfica é conhecida por sua tinta indelével e facilidade de uso. László Biró, um jornalista húngaro, patenteou a primeira caneta esferográfica em 1938, introduzindo uma esfera de metal para distribuição suave e contínua de tinta. Durante a Segunda Guerra Mundial, a caneta esferográfica se tornou uma ferramenta essencial para soldados e pilotos em condições adversas. Após a guerra, ganhou popularidade global como uma opção de escrita mais limpa e conveniente. A invenção da caneta esferográfica simplificou e aprimorou a vida cotidiana, desempenhando um papel vital na evolução das ferramentas de escrita e mantendo sua relevância como a escolha preferida de escritores e estudantes em todo o mundo. A invenção do radar, abreviação para Radio Detection and Ranging, foi um marco tecnológico que revolucionou a detecção e localização de objetos à distância, utilizando ondas de rádio. Começando no início do século XX, sua aplicação destacou-se durante a Segunda Guerra Mundial.
desempenhando um papel crucial na defesa contra ataques aéreos e navais. O radar permitiu a detecção antecipada de inimigos, influenciando estratégias militares. Pós-guerra, expandiu-se para a aviação civil, controle de tráfego aéreo e meteorologia. Hoje, o radar é essencial em várias áreas, aprimorando segurança, comunicação e compreensão do ambiente. Essa inovação ilustra o poder da pesquisa científica e tecnológica em transformar o mundo. A invenção do submarino é uma narrativa de avanços na exploração subaquática e na guerra naval. Embora tentativas iniciais remontem a séculos atrás, o século XIX marcou o surgimento dos submarinos modernos. David Bushnell construiu o Turtle durante a Guerra Revolucionária dos Estados Unidos em 1775, mas a verdadeira revolução ocorreu com o Nautilus, de Robert Fulton, em 1800, que utilizava um motor a vapor e antecipava os submarinos movidos a propulsão elétrica e diesel do século XX. Os submarinos desempenharam um papel vital na guerra naval durante as duas guerras mundiais e avançaram tecnologicamente para missões secretas e exploração oceânica profunda. Atualmente, são essenciais nas operações militares e na pesquisa oceanográfica e biológica. A invenção do submarino ilustra como a engenhosidade humana rompeu barreiras na exploração e na guerra, permitindo à humanidade alcançar novas profundezas nos oceanos e expandir o conhecimento marinho. A invenção dos óculos, no final do século XIII na Itália, é um marco na história da correção visual. Inicialmente desenvolvidos para tratar a presbiopia relacionada ao envelhecimento, os óculos se disseminaram globalmente. Com o tempo, eles evoluíram de lentes redondas, apoiadas no nariz, para diversas armações e tipos de lentes, para corrigir vários problemas de visão. No século XX, avanços tecnológicos permitiram a produção em massa, tornando os óculos acessíveis. Hoje, eles desempenham um papel crucial, não apenas na correção da visão, mas também como acessórios de moda. Isso demonstra como soluções práticas podem impulsionar inovações que melhoram a qualidade de vida, destacando a importância da tecnologia e da ciência na correção dos problemas visuais. A invenção do espelho é uma jornada que remonta à antiguidade, revelando o papel essencial desse objeto na evolução da humanidade. Os primeiros espelhos eram reflexos naturais, como poças d'água calma e superfícies polidas de metal. No entanto, o grande avanço veio com a produção de espelhos de vidro revestidos com prata ou mercúrio, aprimorando a técnica em Veneza no século XIII. Esses espelhos de vidro eram símbolos de status e valor. Ao longo da história, os espelhos desempenharam múltiplos papéis, desde objetos de vaidade até ferramentas científicas. Hoje, são parte integral da vida cotidiana, usados para atividades como arrumar-se, dirigir e decorar espaços. A invenção do espelho destaca a criatividade humana, seu desejo de compreender o mundo e sua capacidade de inovação. Além de refletir imagens, os espelhos simbolizam o progresso tecnológico e seu impacto na cultura e na sociedade. A invenção da energia hidrelétrica, que aproveita a energia cinética da água em movimento para gerar eletricidade, é um marco significativo na história da geração de eletricidade e no uso de fontes de energia renovável. Seus primórdios remontam ao final do século XIX, com a construção da primeira usina hidrelétrica em Niagara Falls, em 1881, o que rapidamente expandiu o uso de rios, quedas d'água e barragens para gerar eletricidade em grande escala. Atualmente, usinas hidrelétricas são fontes importantes de eletricidade em muitos países, oferecendo energia limpa e renovável para atender às necessidades de residências, indústrias e serviços públicos. Além disso, desempenham um papel vital na redução das emissões de gases de efeito estufa, contribuindo para a mitigação das mudanças climáticas. A invenção da energia hidrelétrica ilustra como a criatividade humana pode aproveitar recursos naturais de forma sustentável, fornecendo eletricidade, reduzindo o impacto ambiental e promovendo uma matriz energética mais limpa e sustentável.
A invenção da engenharia genética é um avanço revolucionário na biologia e medicina, impulsionada pela descoberta da estrutura do DNA em 1953 por Watson e Crick. Essa disciplina permite a manipulação do material genético, levando ao desenvolvimento de terapias inovadoras, produção de organismos geneticamente modificados e uma compreensão mais profunda dos processos biológicos. A engenharia genética possibilita a correção de defeitos genéticos, criação de medicamentos por meio de organismos geneticamente alterados e pesquisa médica avançada, incluindo a edição do genoma com a técnica CRISPR-Cas9. No entanto, questões éticas e preocupações sobre modificações genéticas geram debates importantes, exemplificando a necessidade de abordar de maneira responsável as complexas questões éticas e regulatórias que surgem com o avanço rápido dessa tecnologia. A invenção da terapia de radiação, também chamada de radioterapia, marcou um avanço significativo na medicina, especialmente no tratamento do câncer. Utilizando radiações ionizantes controladas, essa terapia elimina células cancerígenas e controla o crescimento de tumores, sendo aplicada também em outras condições médicas. A história da terapia de radiação começa no início do século XX, com pioneiros da radiologia explorando os efeitos da radiação nos tecidos humanos. Avanços tecnológicos permitiram uma entrega mais precisa e personalizada da radiação ao longo do tempo. Atualmente, desempenha um papel fundamental no tratamento do câncer, oferecendo uma opção menos invasiva e mais precisa do que muitos procedimentos cirúrgicos, podendo ser combinada com cirurgia e quimioterapia. Sua invenção ilustra como a pesquisa científica e tecnológica pode salvar vidas e aprimorar o tratamento de doenças graves, continuando a evoluir e oferecer novas esperanças a pacientes em todo o mundo. A invenção do elevador, com ênfase no sistema de travagem de segurança desenvolvido por Elisha Otis em 1852, representou uma transformação fundamental na arquitetura e no desenvolvimento das cidades modernas. Esses dispositivos revolucionaram o transporte vertical, permitindo a construção de arranha-céus e estruturas elevadas, alterando significativamente a paisagem urbana e melhorando a acessibilidade e eficiência nas cidades em crescimento. A introdução do elevador elétrico no final do século XIX e avanços subsequentes em sistemas de controle possibilitaram edifícios cada vez mais altos, inaugurando a era dos arranha-céus. Hoje, os elevadores são essenciais em edifícios comerciais, residenciais e industriais, proporcionando mobilidade e facilitando o transporte de cargas. A invenção do elevador exemplifica como a criatividade humana moldou o ambiente construído, expandindo as possibilidades arquitetônicas e melhorando a qualidade de vida nas cidades modernas. A invenção da energia eólica representou um avanço notável na busca por fontes de energia limpa e renovável. A geração de eletricidade a partir do vento começou no final do século XIX, com o primeiro moinho de vento elétrico construído em 1888 por Charles Brush. No entanto, o verdadeiro avanço ocorreu na década de 1970, com o desenvolvimento de modernos aerogeradores. Atualmente, a energia eólica é uma fonte de eletricidade limpa e sustentável, reduzindo a dependência de combustíveis fósseis e mitigando os impactos ambientais. Parques eólicos terrestres e marítimos são comuns globalmente, contribuindo para uma oferta de eletricidade com baixo impacto ambiental. A inovação na energia eólica desempenha um papel fundamental na transição para fontes de energia mais sustentáveis, combatendo as mudanças climáticas e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. A invenção da tomografia computadorizada por Godfrey Hounsfield em 1972 marcou um avanço revolucionário na medicina diagnóstica. Esta tecnologia utiliza raios-x e computadores para criar imagens detalhadas das estruturas internas do corpo humano, permitindo diagnósticos precisos e não invasivos. As imagens transversais de alta resolução, fornecidas pela TC, revolucionaram o diagnóstico médico, permitindo a detecção precoce de condições como câncer, lesões traumáticas e doenças cardíacas.
Desde então, a TC evoluiu com varreduras mais rápidas, menor exposição à radiação e novas aplicações, como angiografia e PET-CT. A TC é essencial na medicina moderna, aprimorando diagnósticos e facilitando o planejamento de tratamentos. Sua invenção ilustra como a tecnologia pode transformar a prática médica, melhorando a saúde e a qualidade de vida dos pacientes, mantendo seu papel crucial na medicina diagnóstica. A invenção do transplante de órgãos é um marco notável na medicina, proporcionando esperança de vida para pacientes com doenças crônicas e fatais. O primeiro transplante bem-sucedido, um rim entre gêmeos idênticos por Joseph Murray em 1954, marcou o início de avanços na área. Agora, corações, pulmões, fígados e pâncreas podem ser transplantados com sucesso. Avanços em imunologia e farmacologia reduziram a rejeição de órgãos, facilitando programas de doação e transplante. Embora desafios persistam, como a escassez de órgãos e questões éticas, esta inovação destaca como a medicina pode transformar vidas, oferecendo esperança e melhorando a saúde daqueles que enfrentam doenças graves. A invenção do barco a vapor, atribuída a Robert Fulton e exemplificada pelo Clermont em 1807, marcou uma revolução no transporte aquático. Esses barcos substituíram a dependência de ventos e remos por motores a vapor, fornecendo uma forma constante e confiável de propulsão. O impacto foi abrangente. Revolucionou o transporte marítimo, impactando o comércio, a exploração, a indústria naval e o desenvolvimento de cidades ribeirinhas. Reduziu drasticamente os tempos de viagem, encurtando distâncias e facilitando a globalização. Além disso, o barco a vapor desempenhou um papel fundamental na Revolução Industrial, impulsionando a economia e a conectividade global. A invenção do barco a vapor destaca como as inovações tecnológicas podem redefinir profundamente a forma como nos deslocamos, comercializamos e exploramos o mundo, abrindo caminho para uma nova era de transporte aquático e desenvolvimento econômico. A invenção da fotocopiadora, com destaque para a Xerox 914 de Chester Carlson em 1959, revolucionou a reprodução e o compartilhamento de documentos. Essa tecnologia, baseada na fotocópia eletrostática, permitiu a duplicação rápida e eficiente de documentos em grande escala, simplificando tarefas que antes eram demoradas e dispendiosas. A fotocopiadora não apenas transformou a produção de documentos em ambientes de trabalho, mas também impactou a dinâmica empresarial, acelerando a disseminação de informações e promovendo a colaboração e a eficiência. Ao longo do tempo, as fotocopiadoras evoluíram para incorporar recursos de digitalização e impressão, tornando-se dispositivos multifuncionais essenciais em escritórios modernos. A invenção da fotocopiadora ilustra como a tecnologia simplifica tarefas complexas, aprimora a eficiência e redefine a forma como as empresas operam e compartilham informações, desempenhando um papel central na revolução da comunicação e na transformação dos ambientes de trabalho em todo o mundo. A invenção do microprocessador, exemplificada pelo Intel 4004 em 1971, desencadeou uma revolução tecnológica que moldou a era moderna. Esse minúsculo circuito integrado abrigava uma unidade central de processamento completa, marcando o início da computação em microescala. Os microprocessadores viabilizaram computadores pessoais acessíveis e a miniaturização eletrônica. Eles democratizaram o acesso à tecnologia da informação, permitindo uma ampla gama de aplicações, desde processamento de dados até controle industrial e automação. Essa inovação também desempenhou um papel fundamental na expansão da tecnologia da informação, dando origem à internet e a dispositivos eletrônicos onipresentes, como smartphones e tablets. O microprocessador é um exemplo notável de como uma única inovação tecnológica pode desencadear uma série de avanços que impactam a economia, a sociedade e a cultura. Sua invenção marcou o início da era digital em que vivemos atualmente.
A invenção da escada rolante, originalmente patenteada por Jesse W. Reno em 1892, revolucionou o transporte vertical em ambientes urbanos e comerciais. No entanto, a verdadeira revolução ocorreu com a melhoria do projeto por Charles C. Berger em sua apresentação na Exposição Universal de Paris em 1900. As escadas rolantes, com suas etapas móveis em loop contínuo, movidas por uma correia, proporcionam uma maneira eficiente e conveniente de subir ou descer entre andares, economizando tempo e tornando a mobilidade mais acessível para pessoas com dificuldades de locomoção. Hoje, as escadas rolantes são uma característica comum em shoppings, aeroportos e edifícios de grande altura, melhorando significativamente a experiência das pessoas em ambientes urbanos e comerciais. A invenção da escada rolante é um exemplo de como a criatividade humana pode aprimorar a eficiência e a comodidade em atividades cotidianas, simplificando o deslocamento vertical. A invenção da máquina de raio-x por Wilhelm Conrad Röntgen em 1895 representou uma revolução na medicina e na ciência. Röntgen, durante experimentos com descargas elétricas em um tubo de vácuo, descobriu raios-x misteriosos que podiam penetrar na matéria, possibilitando a visualização do interior do corpo humano e de objetos sem a necessidade de cirurgia invasiva. Os raios-x se tornaram uma ferramenta vital para a medicina, permitindo a identificação de ossos quebrados, a detecção de tumores e o diagnóstico de inúmeras condições médicas. Além disso, encontraram aplicação em campos como a indústria, para inspeção de materiais, e em segurança, para verificação de bagagens. A invenção da máquina de raio-x exemplifica como a pesquisa científica e tecnológica pode ter um impacto profundo na saúde humana e em diversos aspectos da sociedade, proporcionando uma visão única do interior do mundo material. A invenção do controle remoto representou uma revolução na maneira como interagimos com dispositivos eletrônicos, oferecendo uma comodidade inigualável. Embora os precursores remontem a Nikola Tesla, no final do século XIX, a popularização dos controles remotos ocorreu nas décadas de 1950 e 1960, quando o controle remoto de televisão, apelidado de clicker, permitiu que os espectadores mudassem de canal, ajustassem o volume e desligassem a TV sem sair do sofá. A evolução tecnológica incluiu comunicações sem fio, por infravermelho e rádio, bem como controles remotos universais que operam vários dispositivos. Hoje, os controles remotos estão presentes em uma variedade de dispositivos, desde TVs e sistemas de som até smartphones multifuncionais. Essa invenção destaca como a tecnologia facilita a vida cotidiana, economiza tempo e simplifica nossa interação com a eletrônica, continuando a evoluir à medida que a automação e a conectividade desempenham papéis cada vez mais centrais em nossa vida digital. A invenção do motor a jato é uma revolução fundamental na aviação e na tecnologia. Surgida no início do século XX, essa ideia se tornou realidade durante e após a Segunda Guerra Mundial, graças a Frank Whittle e engenheiros alemães. Os motores a jato proporcionaram velocidades e eficiência inéditas às aeronaves, como o caça Messerschmitt Mi-262. Após a guerra, sua produção em massa impulsionou a aviação comercial, tornando as viagens intercontinentais mais rápidas e acessíveis. Hoje, esses motores são a espinha dorsal da aviação, conectando pessoas e culturas em todo o mundo, e definindo a forma como nos movemos em um mundo interconectado. A invenção da fibra ótica, cujas raízes remontam ao século XIX, revolucionou a transmissão de informações e a comunicação global. Desenvolvida ao longo do século XX, a fibra ótica eficaz foi criada por Narinder Singh Kapani na década de 1950. No entanto, seu verdadeiro impacto foi sentido com os avanços subsequentes. A fibra ótica, que utiliza luz para transmitir dados através de filamentos de vidro ultrafinos, desempenhou um papel crucial na infraestrutura de telecomunicações global, possibilitando a internet de alta velocidade e a comunicação de longa distância. Além das telecomunicações,
a tecnologia também encontrou aplicações na medicina e em sensores de alta precisão. A fibra ótica é um exemplo notável de como a inovação tecnológica pode transformar a conectividade global e abrir portas para novas possibilidades na comunicação e na tecnologia. Ela é essencial na sociedade moderna, impulsionando a necessidade de comunicação rápida e eficiente. E aqui termina a primeira parte da nossa incrível jornada pelas 101 invenções que moldaram o mundo. Espero que vocês tenham apreciado tanto quanto nós desfrutamos compartilhando esse conhecimento com vocês. Mas a boa notícia é que a nossa aventura está longe de acabar. Na próxima etapa, vamos continuar a explorar as invenções mais impactantes da história da humanidade. Você não vai querer perder a continuação dessa emocionante viagem. Para garantir que vocês sejam os primeiros a saber quando a próxima parte for lançada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar um like se ainda não o fizeram e compartilhar este vídeo. Assim, vocês não perderão nenhum detalhe dessa incrível história das invenções. Fiquem ligados e ansiosos para a próxima etapa da nossa jornada por curiosidades desvendadas. Obrigado por nos acompanharem até aqui e até a próxima, pessoal!